previdência especial, né? Com as regras do regime de previdência especial, facilitando esse profissional a buscar a sua aposentadoria no momento certo. Está no ar mais um episódio do EVIPcast. Dessa vez a gente vai receber ele, que eu costumo dizer que ele já é de casa, grande Pedro Matos. Ele que veio aqui como vereador e agora está retomando como deputado estadual. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui com a gente. Obrigado, Nayara. Muito feliz aqui de retornar hoje como deputado estadual representando o estado do Ceará. Como você bem falou, eu estive aqui em 2 oportunidades, né, como vereador de Fortaleza, e agora nessa oportunidade, após as licenças da doutora Silvana, assumindo interinamente o mandato de deputado estadual em decorrência da minha primeira suplência nas eleições de 2022. Então, com um compromisso e a responsabilidade ainda mais renovada e firme para prestar um bom serviço para o povo cearense. E espero que a gente possa trocar uma ideia do que a gente já vem falando lá na Assembleia, discutindo e debatendo. E a gente quer saber, né, esse início de mandato, o que é que já veio de novidade, o que é que você já está planejando, o que é que a gente já pode aguardar? Meu pai, por exemplo, me deixou um legado muito de interior do estado, né? Ele sempre foi um deputado federal, Raimundo Gomes de Matos, municipalista, então a gente atuou muito forte no interior do estado, principalmente Maranguape, Maracanaú, região metropolitana aqui de Fortaleza, e o Cariri, né? Minhas raízes vieram do Cariri, do Crato, então eu sempre tenho um apreço à região ali do Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Milagres, Mauriti, Brejo Santo, e sou grato por ter tido uma boa votação ali na região, mais de 3.000 votos nesses municípios para deputado estadual, então estou sempre retornando. Semana retrasada estivemos lá, tive na Expocrato também, que é um movimento muito bacana do entretenimento e da cultura da região. Então, eu acho que se eu pudesse dizer um ponto de diferente entre o mandato de vereador e de deputado estadual, essas tarefas, né, essas agendas, essa rotina no interior do estado, né? E o Cariri, por exemplo, eu fui de carro e voltei de avião, então são 6 horas de carro. Graças a Deus está tendo essa oportunidade de ter os voos da Latam agora retornando e conseguir voltar de avião, mas sempre quando eu vou de carro é bom também, porque a gente vai parando nas cidades, vai contactando um amigo, uma liderança, um parceiro do nosso mandato, e eu acho que isso eu estou tentando fazer com mais vontade ainda, né? Mais empolgação ainda, porque como eu fui votado em praticamente todos os municípios do estado do Ceará, eu acho também muito por esse elo que meu pai tem com as categorias, né? Eu também, o trabalho que eu fui fazendo de rede social, eu vou tentar fazer, né, durante esse período uma agenda em praticamente todas as regiões do estado. Comecei aí pelo Cariri e pela região metropolitana de Fortaleza aqui, que é Maranguape e Maracanaú. Agora, Pedro, a gente vê que com essa sua nova rotina, também apresentaram novos desafios. Um deles, você acabou de mencionar, que são as viagens, né? Verdade, as viagens é puxado, né? Você muitas vezes deixa sua família no final de semana, mas sempre pensando no bem maior, que é fazer um bom trabalho, um bom mandato. Eu tenho esse interesse de me destacar mesmo lá na Assembleia, quero mostrar essa oportunidade que o povo cearense me deu, quero mostrar para que veio, né? Eu acho que é muito importante eu ter essa responsabilidade nesses momentos. Quando eu assumi, por exemplo, o mandato interinamente de vereador de Fortaleza pela primeira vez, eu também assumi nesse formato de suplente, né? E foi muito importante para adquirir experiência, para entender como é que funciona o legislativo, como aprovar projetos, como conseguir conquistar as demandas que a população nos pede. Então, tá me servindo muito esse pequeno período de tempo que eu posso ficar, e quem sabe até março do próximo ano, mas vai servir muito para que eu possa me destacar, conseguir tirar projetos do papel e, mais importante, estar sempre conectado com a população, né? Então, essas viagens vão ser de suma importância. Minha esposa hoje está grávida, né? Nasce em novembro, aí, mas nesse momento ela está conseguindo compreender essa fase também profissional da minha vida, né? O quão é importante eu estar na rua, indo para o interior do estado, para que a gente possa exercer um bom trabalho como deputado estadual. E é isso, a missão é essa, né? Tá escutando, tá próximo das comunidades, das cidades, para que a gente possa desempenhar um bom trabalho.
E hoje a gente resolveu destacar uma categoria que são os agentes de saúde, que, querendo ou não, é um grande esforço seu agora, o seu olhar está muito voltado para essa categoria, não é isso? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias têm um pleito que é legítimo, que é da melhoria salarial deles, do vale alimentação, da gratificação por desempenho, que a partir do momento que essa categoria se tornou estatutária, né, está dentro do regime estatutário do Estado do Ceará, e nós temos aí 6.000 agentes de saúde vinculados ao Estado, eles passam a ter esse direito de entrar com uma categoria que passa a ter esses benefícios, né? E o que acontece, e é onde eu entro nessa interlocução, é que em 2022 a Assembleia Legislativa sancionou, na verdade aprovou, e a governadora à época, Isolda Sela, sancionou a lei que tornava esses 6.000 profissionais no regime estatutário, ou seja, partimos do princípio que ele passa a ter ali o regime onde entra a vale alimentação, o grau de desempenho, a gratificação por desempenho, só que o governo ainda não deu um retorno positivo nesse sentido. Então eu tenho tentado fazer essa interlocução, nós participamos de manifestações em frente ao Palácio, infelizmente o governador Elmano não recebeu a categoria, isso é muito ruim, mas de todo modo a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, através da presidente, não desistiu, nos buscou lá na Assembleia, né? Estamos fazendo a interlocução junto ao líder do governo, porque independente de oposição, situação, o mais importante é ter esse pleito atendido, porque é uma lei, né? Hoje a lei é para ser cumprida, então se o Estado é o primeiro a descumprir uma lei que foi sancionada, a gente está dando um mau exemplo, né? A gente aprova ali na Assembleia para não estar cumprindo uma lei que merece o nosso reconhecimento, que é dos agentes comunitários de saúde, né? Então, é um pleito que me surgiu e eu tenho uma história com essa categoria desde a época do meu pai, né? Os agentes comunitários de saúde foi uma profissão criada pelo Dr. Carlyle Lavô, na época do ex-governador Tasso Gereissati, e é aquele ponta de lança, digamos assim, entre o primeiro trato, o primeiro cuidado na saúde com a população, na casa, é quem visita a casa do cidadão, é quem visita a casa da família. Então, é um profissional essencial, né, para a saúde pública do nosso estado e merece todo o nosso reconhecimento. E à época, quando meu pai estava como deputado federal, ele criou o plano de cargos e carreiras e o piso salarial para que colocassem na Constituição que esse profissional deve sim ser estabelecido como um profissional em uma categoria, porque antes era só um agente de saúde e a partir do momento que quisesse terminar, um prefeito, um governador não ter aquela profissão, eles podiam delimitar ali e retirar. Hoje não, hoje é constitucional, é para ter de fato nos municípios e nos estados o profissional agente de saúde, agente de combate às endemias dentro do Sistema Único de Saúde. E existem dentro desse Sistema Único de Saúde, 6.000 agentes de saúde vinculados ao governo do estado do Ceará, que precisam ser, de fato, reconhecidos em conformidade com a Constituição. Por isso que foi aprovada essa lei em 2022 e é por isso que essa nossa luta para que seja cumprida essa lei que foi aprovada. Agora, Pedro, por você estar muito de perto, né, ouvindo muito, estando junto dessa classe, o que você mais escuta, assim, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por eles? São os encaminhamentos, né? A partir do momento que o agente comunitário de saúde faz a primeira visita na casa, ele muitas vezes está sem estrutura para atender a população, né? Uma população carente, geralmente. Então, quando ele faz a visita na casa, tenta conseguir fazer aquele primeiro diagnóstico. Uma hipertensão, é uma diabetes, é um cuidado, principalmente hoje com a área da inclusão. É uma criança que precisa de um acompanhamento por conta de um transtorno do espectro autista, né? Ele é que vai ter esse primeiro cuidado e muitas vezes ele está sem estrutura para direcionar. Então, o primeiro ponto é a valorização dessa categoria. O agente de saúde ele precisa estar estruturado financeiramente, muitas vezes para fazer um direcionamento, para conseguir voltar para casa, às vezes numa localidade que ele não consegue voltar de ônibus, ele volte de uma moto Uber ou no Uber. Então isso me chega muito, né? Porque às vezes o agente de saúde vai para localidades distantes e ele muitas vezes não consegue ter a paciência e a paz como um servidor público para conseguir melhor atender a comunidade, né? Que se você está bem assistido, bem acompanhado, bem estruturado, seja de estruturação física mesmo, emocional, valorização mesmo da carreira
salarial, você está bem para atender os outros, né? E eu vejo essas queixas dos agentes comunitários de saúde. Muitas vezes eles chegam sem as condições básicas necessárias para conseguir atender a comunidade na casa das famílias, muitas vezes sem estrutura também de logística mesmo. Então, esse é um ponto-chave. Por isso que a valorização da carreira é essencial, porque ele vai dar o direcionamento para aquele agente de saúde valorizado, fazer o direcionamento adequado e capacitado para essas famílias que precisam desse primeiro atendimento básico na área da saúde. Porque o agente de saúde, eu digo muito, é antes mesmo até da primeira ida da família no posto, né? O agente de saúde vai na casa. Muitas vezes é ela que identifica algum problema, Muitas né? vezes preventivo. Muitas até, né? vezes preventivo. Então é essencial. E aí são coisas básicas que evitam um infarto, evitam uma diabetes, evitam situações mais dificultosas para aquela família por conta de possibilidades de até de morte, né? Então é muito importante essa valorização desse profissional. Foi uma profissão muito valorizada nesses últimos anos, mas precisa agora os estados, os agentes de saúde vinculados aos estados também promoverem essa valorização, né? Porque foi aprovado quem estava vinculado à União perante os municípios, os agentes comunitários de saúde que estavam sendo pagos pelo dinheiro da União, que eram repassados para o município, estão sendo pagos de forma correta, mas existiam vários agentes de saúde vinculados ao governo do estado. E eu, como deputado estadual, estou abraçando essa pauta para que, de fato, eles tenham os mesmos direitos dos que estão vinculados à União via prefeitura. Agora, Pedro, explica um pouquinho para a gente como é que anda a articulação das associações, das entidades, no trabalho para fortalecer os agentes e essa pauta. Pronto, a CONAX é uma entidade nacional, né, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, e a presidente é até cearense, a Hilda Angélica. Eu quero sempre destacar o trabalho exemplar que a CONAX tem feito a nível nacional, com articulação com deputados federais, governadores, para sempre estar pontuando de uma forma pacífica. E eu gosto de citar isso porque nesse primeiro manifesto que houve de cobrança para que o governo do estado cumprisse com essa lei, houve alguns conflitos mesmo entre polícia e agentes comunitários de saúde. E nunca foi, de forma alguma, o intuito da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde chegar até esse ponto. O grande ponto da CONAX, né, da confederação e da associação, por isso a importância desse regramento e dessa organização via associação, é chegar num diálogo para surtir efeito para a categoria. Infelizmente, houve uma truculência por parte da polícia nessa manifestação, e não sei a mando de quem, se veio por cima, se veio de orientação do governador, mas o que acontece é que a CONAX está indo de gabinete em gabinete na Assembleia para mostrar que essa situação não era o que era para estar acontecendo, né? Infelizmente aconteceu, e agora a gente precisa de um novo diagnóstico por parte do governo, de um novo diálogo, para que não fique essa mancha aí de não diálogo entre as categorias, né? A categoria dos agentes comunitários de saúde perante o governo do estado. Então, a gente precisa dessa interlocução e dessa articulação. Falei com o líder do governo na Assembleia, falei com o presidente da Assembleia também, para que a gente pudesse fazer essa interlocução de forma pacífica e, de fato, a gente possa cumprir essa lei. Então, a CONAX é de suma importância nesse momento. A Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, ela, para mim, é um exemplo de categoria, porque são profissionais humildes, são profissionais que muitas vezes não têm condições de bancar uma ida a Brasília, uma viagem, mas estão lá unidos, né? Eles têm até um slogan que é a união faz a força, e de fato existem várias profissões que não conseguem se mobilizar como eles conseguem. Isso é muito importante a gente destacar, porque são profissionais de uma categoria humilde que muitas vezes não são bem remunerados, mas mesmo assim têm esse poder de mobilização e de conquista na base do diálogo, para que a gente possa, de fato, reconhecer essa categoria. Né? Agora que você já mencionou, né, várias opções, vários ideais para essa valorização profissional dos agentes de saúde, mas qual seria o mundo perfeito para o Pedro Matos nessa categoria, para conquistar essa valorização profissional deles? São esses dois pontos essenciais, as garantias, né, dos benefícios, de fato, que uma profissão pode vir a trazer através do regime estatutário,
É os benefícios do Vale Alimentação, dessa gratificação por desempenho, por famílias atendidas. Eu acho que o servidor público hoje precisa de estímulo, né? Se você fica ali recebendo o seu salário, mas não tem metas, não tem progressão de carreira, você fica desestimulado. Então é muito importante ter essa progressão, ter essa relação mesmo de governo com o servidor público, mas sempre querendo algo mais do servidor, puxando ele para que ele possa fazer um bom trabalho. Eu sinto isso, os agentes de saúde me relatam isso. Muitas vezes a profissão, o cara está ali 5, 6 anos na mesma carreira, no mesmo patamar, sem perspectiva, sem querer atender mais famílias, porque é aquilo mesmo que ele ganha. Então, eu acho que essa motivação é essencial para os dois lados, para melhor atender a população e para melhor servir também, valorizar a carreira, né? Acho que esse é o ponto crucial aí, essa progressão de carreira para os agentes comunitários de saúde, né? Eles não ficarem estagnados. E o outro ponto é a previdência especial, porque o agente comunitário de saúde, ele está vulnerável a doenças, né? Então, se você não tem uma previdência específica, sem ser a previdência geral, ele merece ter esse reconhecimento por uma previdência especial, de fato, porque é diferente eu como advogado, que estou muitas vezes dentro de um gabinete, né, ou uma pessoa que tem uma recepcionista de um hotel, ela é diferente de um agente comunitário de saúde que está ali na ponta vendo doenças, perto de pessoas doentes, né, no dia a dia de pessoas doentes. Então, no final das contas, ela é uma carreira propícia a situações vulneráveis, né, a situações que possam trazer um vírus, uma situação ou outra, principalmente pós-pandemia, né? Preciso ainda valorizar ainda mais essa carreira. Então, acho que é um ponto crucial colocarmos os agentes comunitários de saúde no regime de previdência especial, né? Com as regras do regime de previdência especial, facilitando esse profissional a buscar a sua aposentadoria no momento certo. Pedro Matos, existe alguma abertura do governo para avançar nessas demandas? Eu acredito que sim. Em 2024 teve uma minuta de um projeto de lei para que, de fato, se tornasse uma categoria através do regime de previdência especial. Isso já é um debate, não é algo novo assim que eu tenha inovado, é algo que existe mesmo, o debate. Em outros estados já estão se discutindo isso. Então, essa questão do regime de previdência especial vai avançar, acredito, mais cedo ou mais tarde. Depende muito dessa pressão, né? Interlocução, do interesse do governador. E essa outra situação, a gente espera que pelo menos alguns dos benefícios, né, essa outra situação da lei que foi aprovada em 2022, colocando os agentes de saúde no regime estatutário, pelo menos alguns desses benefícios sejam de fato dados ali aos agentes de saúde, como por exemplo o Vale Alimentação, que pode ali representar 350 a 400 reais, mas eu sei que no final do dia faz a diferença para esses profissionais. Então, por mais que não aprove agora a GDI, que é o grau de desempenho institucional, né, a gratificação por desempenho, mas eu acho que vai ter essa flexibilidade. Eu espero trazer boas novas, se Deus quiser, no próximo programa, desse cumprimento da lei, principalmente perante o Vale Alimentação para os agentes de saúde. Agora, Pedro, para a gente encerrar, a pauta maior foi sobre os agentes de saúde. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, né? Uma mensagem de muito otimismo, que a gente vê muito na sua fala, de que dias melhores virão, né? Se Com Deus certeza. quiser. Se Deus quiser, e agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, contem com o nosso mandato lá na Assembleia. Eu estou muito feliz e honrado de vocês estarem me procurando para ser esse interlocutor, né, esse parceiro da categoria, assim como foi meu pai, Raimundo Gomes de Matos, na Câmara Federal. Eu tenho certeza que eu conseguirei fazer um bom trabalho, desempenhar com interlocução, com articulação, para que, de fato, os benefícios cheguem para a categoria, né? Eu acho que é o mais importante, fazer um trabalho sem vaidades, com o pé no chão, para que as coisas venham a dar certo, que é o mais importante, né? Muitas vezes na política eu digo muito isso, que a gente trabalha mais de bastidor do que na tribuna, né? O da tribuna é para se posicionar, para mostrar, marcar passo, defender, mas a articulação de bastidor é muito importante para as coisas fluírem. Então, podem ter certeza que eu estou fazendo isso, fazendo essa interlocução, independente de situação ou oposição, fazendo essa interlocução com o governo do estado, para que dias melhores cheguem na categoria, que os profissionais de agente de saúde sejam realmente valorizados e a gente possa tirar do papel projetos
que beneficiem a categoria e, no final das contas, beneficiem a população cearense. Até porque o agente de saúde valorizado, nós vamos estar valorizando a saúde pública e uma saúde pública de qualidade para o povo cearense. Excelente. Pedro, muito obrigada, parabéns. Obrigado. E se Deus quiser, você vai retornar trazendo boas notícias para a gente. Com certeza, muito obrigado. Aproveita aí para quem me seguir aí nas redes sociais. Quem não me seguia, me sigam aí nas redes, @PedroGomatos, tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Estou em todas as redes aí para a gente trocar ideias e pensar em novos projetos para a sociedade cearense. Obrigada, Pedro. E a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio chega ao fim e até o próximo, se Deus quiser.